Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Matematicamente Falando. Eu sou a professora Ellen Pontes e hoje a gente vai estudar sobre questões do Enem. O que é que caiu no Enem? Vou trazer aqui a resolução de 3 questões que caíram no Enem agora no ano de 2023 para você se preparar para essa próxima prova aqui do ano de 2024. Vamos lá começar. A primeira questão, as questões que a gente vai trabalhar são as questões da prova amarela, certo? E essa questão é a questão número 136 do Enem de 2023. Então, vamos ler o enunciado. Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato cada minuto de caminhada. Então, isso aqui já é uma informação importante para a gente grifar. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, né? Ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidrato recomendada, que é o que a gente viu aqui em cima, 1 grama de carboidrato. Para ter o consumo ideal, apenas por meio do consumo de pão integral de forma, né? O casal planeja garantir o suprimento de pães por um período ali de 30 dias, ininterruptos, ou seja, em sequência. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal é. Aqui a gente grifou informações que são importantes para a resolução dessa questão. Lembrando que o foco deles aí é consumir carboidrato apenas pelo pão. E é um casal, então é 2 pessoas. E o pulo do gato é justamente nisso, para não errar. Então vamos lá, o que é que ele disse? Que 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. São quantos minutos de caminhada? 30 minutos. Então vai ser 1 grama para cada 1 minuto. Então, temos que, se for 30 minutos, vai ser 30 gramas, certo? Mas ele também fala que vai ser durante 30 dias. Então, vai ser 30 vezes 30. Se são 30 gramas por dia, sendo 30 dias, vai dar o quê? 900 gramas por pessoa. Mas aqui a gente tem um casal, então a gente tem que multiplicar por 2, que vai dar aí 1.800 gramas de carboidrato que eles precisam consumir durante esse período de 30 dias, ok? O casal, aqui é o casal. E aí eu quero saber, certo, eu preciso consumir essa quantidade de carboidrato por 30 dias. Mas quantos carboidratos ali, gramas de carboidrato tem no pão? Né, no pacote do pão. Aí ele fala que um pacote vem com 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas. Então, se a gente for multiplicar aí 18 fatias por 15 gramas, quanto é que a gente vai ter? 8 vezes 5, 40. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. 9 com 8, 9, 9, 18, tira 1, né? 17. 270 gramas tem cada pacote. Só que eles precisam consumir 1.800 gramas. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, tá? Um pacote tem 270 gramas de carboidratos. Quantos pacotes de pão eu vou precisar para que eu alcance 1.800 gramas? Então, a gente faz uma regrinha de 3 aqui, ó, cruzado. Então, vai ficar 270 gramas X vezes 1.800 gramas. Aqui a gente pode cortar esse zero com esse zero. Então, a gente vai ter aqui que vai ser igual a 180 dividido por 27. Fazendo essa continha, a gente vai ter o seguinte.
180 dividido por 27. Se eu colocar aí 6. Então, quanto é 27 vezes 6? 27 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. 162. Se eu colocar aqui 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. 189. Então, passa de 180. Então, seria 6 mesmo, né? Então, aqui vai ser 6. Menos 162. Fazendo aqui a subtração, vai ficar 8. 8 para 7 e 1, 0. Então, vai ficar... Isso aqui não dá, né? Então, eu vou ter que colocar uma vírgula e acrescentar o 0. Então, 180 dividido por 27 de novo vai dar 6 e assim sucessivamente. Então, o valor de quantidade de pacotes que eu vou precisar para consumir e receber aí 180 gramas o casal vai ser 6,6 pacotes. Mas não se vende assim, né? Teria que ser um número inteiro. Então, aproximadamente, terá que ser 7 pacotes, que é a quantidade mínima de pacote que é preciso. Então, alternativa D. Ok? Próxima questão. Questão 137, também do Enem de 2023. A questão diz o seguinte. O maestro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo. Perpendicularmente é que forma aqui o ângulo de 90 graus, né? Aqui, ó. Ao solo é uma região plana. Esse aqui é o plano. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço do mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao maestro, né? O maestro é esse aqui, ó. Tá vendo? E esses aqui, ó, são os cabos que vão ser instalados. Esses aqui. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P, que é aqui, do maestro, a uma altura H do solo, ou seja, essa altura aqui, ó. E a outra extremidade num ponto no chão, como mostra na figura. Ok. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão, que é justamente esse ângulozinho aqui que está marcado em azul. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Então, ele dá aqui 3 opções que a gente pode tomar como base. A opção a ser escolhida é aquela que a medida dos cabos seja a menor possível. Então, qual será a medida de cada um dos cabos? Aí você diz, então eu tenho que calcular cada um dos 3? Sim. Você precisa calcular as 3 opções para ver qual é a que tem a menor medida, né? Que é o menor tamanho possível para que possa ser instalado esse maestro aí da bandeira. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente está vendo que a gente está tendo aqui, ó, um triângulo. Quando eu utilizo aqui esse cabo, né, a altura e a projeção, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo, né, que ele forma aqui um ângulo de 90 graus. E quando a gente tem um ângulo aqui, ó, em um lado, o que a gente pode fazer para descobrir o outro lado? A gente pode usar as relações trigonométricas, certo? Pitágoras não daria porque a gente não tem as 3 medidas. A gente tem um ângulo e um lado. E precisa descobrir o outro lado. Então, as relações trigonométricas, que é aquele seno, cosseno, tangente. Então, qual é a ideia aqui? Vamos aqui, eu vou desenhar aqui, não reparem, tá? Vou desenhar aqui o triângulo para a gente entender o que está sendo feito ali. Primeiro, isso aqui, ó, é a altura. O ângulo de 90 graus, né, com o chão, com o plano. O ângulo alfa, né, que foi gerado. E aqui é o cabo, que eu preciso saber qual é o valor, que eu vou chamar de x. Então, eu tenho um ângulo, tenho uma altura e tenho um lado que eu preciso saber. E aí, a gente tem as relações sino, cosseno e tangente. Qual seria uma dessas 3 que daria certo aqui? Primeiro que eu tenho um lado oposto a esse ângulo, que é o H, e tenho esse lado que é o lado maior, que é a hipotenusa. Então, qual é a relação que usa o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa? É o seno, né? Porque a gente tem o seguinte, o seno de um ângulo qualquer, vou chamar aqui de alfa, vai ser cateto oposto
pela hipotenusa. Certo? É a formulazinha que a gente conhece. Então, a gente tem 3 opções aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, a gente vai tentar cada uma delas. Primeiro, vamos para a opção 1. O que é que a opção 1 diz? Que o seno, esse alfa, ele vai valer 30 graus. Então, seno de 30 graus. Né? Eu só estou substituindo. Vai ser igual ao cateto oposto. Qual é o cateto oposto a esse ângulo? É a altura H. E qual é essa altura H na opção 1? É 11. Então, vai ser 11. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu não sei. Eu estou à procura dela, né? Então, vai ser x. E aí, a gente vai para aquela tabelinha da relação trigonométrica e vê quanto é o seno de 30. Vale meio. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 igual a 11 sobre x. Fazendo aqui multiplicação, né, por extremos, a gente vai ter que vai ser x igual a 22 metros, né? Esse é o resultado da opção 1. Vamos para a opção 2. Continua sendo seno, mas o ângulo agora ele vai ser quanto? 45. Então, o seno de 45 vai ser igual à altura, que agora vai ser 12, certo? Sobre a hipotenusa que eu não tenho. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Igual a 12 sobre x. Faz aí a multiplicação cruzada, a gente vai ter que vai ser raiz de 2x igual a 12 vezes 2, 24. X vai ser igual a 24 sobre raiz de 2. Só que aqui a gente viu nas aulas de radiciação que a gente precisa racionalizar isso aqui. Não pode ficar raiz no denominador, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar por ele mesmo aqui, ó, como denominador e numerador. Então, vai ficar 24 raiz de 2 sobre... Essa raiz eu posso cortar, né? Se eu multiplicasse, seria raiz de 4, que dá 2. Certo? E se eu simplificar, 24 dividido por 2 dá 12 raiz de 2. Certo? E essa raiz de 2 eu poderia aproximadamente dar o valor que seria dessa segunda opção, tá? Agora, vamos para a opção 3. Seno de 60 graus com a altura 18 sobre a hipotenusa x. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Igual a 18 sobre x. Multiplicando cruzado, a gente vai ter raiz de 3x igual a 36. X vai ser igual a 36 sobre raiz de 3. E a gente precisa racionalizar, né, para que tire a raiz do denominador. E vamos ter aí 36 raiz de 3 sobre 3, né? Que a gente cortou aqui. Ou se multiplicasse, daria 9, raiz de 9, que dá 3 também. Aliás, 36 dividido por 3, 12, né? 12 raiz de 3. Esse é o resultado dessa opção 3, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Opção 3. E aí ele disse que a opção escolhida é aquela que for a menor possível. Qual é a menor possível? A gente sabe que 12 raiz de 2 e 12 raiz de 13 é menor que 22, né? Porque as três são em metros. Então, essa alternativa já está cancelada. Ela não seria essa de forma alguma, né? Essa aqui não deu nenhuma das resultados e nem essa. Então, vai ser C ou D, né? Mas a gente sabe também que raiz de 12 raiz de 2, é menor que 12 raiz de 3. Se a gente fizer aí o cálculo da raiz e multiplicar pelo valor de 12, vai dar menor. Então, a questão tem como resolução aí letra C. Essa vai ser a medida do cabo, né, em metros, que vai ser utilizado para sustentar o maestro da bandeira, ok? E para finalizar, vamos para a nossa última questão, 138 da prova do Enem 2023. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é medida na horizontal entre o ponto de origem do voo, que é aqui, ó, ponto de origem, até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas de uma mesma unidade de medida.
A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. Então, a figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho de malha igual a 1 centímetro. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, ele é 1 centímetro. Então, aqui é a origem de voo, aqui é quando pousou, né, o destino. E aí tem o eixo X, que é a distância, e o eixo Y, que é a altitude. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros, né? E aí a pergunta é a seguinte: a escala em que essa tela representa as medidas reais é? Primeiro que aqui é um gráfico que está representando, ou seja, as medidas não estão corretas, lógico, porque aqui a altitude que foi falada foi de 5 quilômetros. Então, qual é a relação aqui de centímetro para quilômetro? Né? A cada quantos centímetros, cada 1 centímetro, quantos quilômetros, 5 quilômetros, enfim, vai ser utilizado como escala de fato. Então, eu teria que fazer uma transformação, né? Uma conversão de medidas. Se a gente usar aquela tabelinha, que é assim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente tem que vai ser o quê? 5 quilômetros. Então, para transformar em centímetros, teria que andar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, seriam 500 mil, né? Então, a cada esses 500 mil. A cada 1 centímetro é 500 mil quilômetros. Então, aqui a alternativa é a letra E. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resolução dessas 3 questões. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários, que eu vou estar tirando as suas dúvidas, né? A gente também tem um canal, aliás, tem um Instagram, pode seguir lá para acompanhar. Não deixa de se inscrever e deixar sua curtida aí. E até a próxima aula com mais questões do Enem.